Amós, capítulo 6. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Versículo 1. Estudando as Escrituras, mais precisamente o livro do profeta Jeremias, Daniel se deu conta do momento solene em que estava vivendo, às portas de cumprir-se a profecia acerca dos 70 anos de cativeiro babilônico. Diante de tal descoberta, o profeta pôs-se a buscar ao Senhor com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel capítulo 9, versículo 3. E a resposta de Deus foi imediata e sublime. Ele enviou o anjo Gabriel no princípio das súplicas do profeta para revelar-lhe o entendimento acerca da profecia e declarar-lhe o quanto ele era amado. Daniel capítulo 9, versículo 23. Houve, porém, resistência da parte do inimigo, e alguém ainda mais poderoso foi enviado em seu favor. Ao compreender o grande conflito, Daniel capítulo 10, versículo 1, de que falava a profecia, Daniel pranteou, ou seja, angustiou-se durante 3 semanas. Daniel capítulo 10, versículo 2. Durante 21 dias, o profeta aplicou seu coração a humilhar-se perante Deus e nele buscar as respostas às suas inquietações. Foi quando, em visão, contemplou o próprio Jesus e, diante da majestade dos céus, ao som de suas palavras, caiu sem sentidos, rosto em terra. Daniel capítulo 10, versículo 9. Contudo, uma mão lhe tocou, lhe sacudiu e lhe pôs prostrado. Daniel se pôs em pé ainda tremendo, e uma dor sobremodo grande tomava conta de seu corpo, a ponto de declarar não ter-lhe sobrado força alguma. Daniel capítulo 10, versículo 17. Então, ao ouvir a voz segunda vez, sentiu-se fortalecido. O capítulo de hoje apresenta um povo completamente inerte ao cenário profético que estava prestes a enfrentar. Acomodados com sua religiosidade e despreocupados quanto à sua condição laodiceana, regalavam-se em suas festas insanas, comendo, bebendo e cantando à toa. Banqueteavam-se enquanto diziam estar longe o dia mau. Ao contrário de Daniel, que se absteve de manjar desejável, de carne e de vinho, e de ungir-se com óleo algum, Daniel capítulo 10, versículo 3. Os filhos de Israel comiam os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, bebiam vinho em taças e ungiam-se com o mais excelente óleo. Eles não se afligiram com a ruína que estava prestes a cair sobre a nação. Será que estamos longe desta realidade? Examinemos o que aconteceu com Daniel por etapas. Primeiro, Daniel estudou as profecias. Segundo, Daniel entendeu as profecias. Terceiro, Daniel orou, jejuou e se humilhou perante Deus. Quarto, Daniel recebeu entendimento ainda maior. Quinto, diante de tal entendimento, Daniel angustiou-se e aplicou o coração a entender melhor os planos de Deus. Sexto, em tempo de angústia, abriu mão do que poderia atrapalhar a sua busca. Sétimo, ao contemplar Jesus e ao ouvir as suas palavras, sentiu-se fraco e débil. Oitavo, prostrado, recebeu forças para se levantar. Nono, reconhecendo a sua fraqueza, suas forças foram renovadas. Décimo, firmado na escritura da verdade, Daniel capítulo 10, versículo 21, tornou-se vitorioso pela vitória de Miguel, o Senhor dos Exércitos. Conforme estudamos nas profecias de Daniel, desde 22 de outubro de 1844, estamos vivendo o grande dia da expiação profético.
E qual deve ser a nossa conduta diante de tal entendimento? Vejamos. Porque toda a alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Levítico capítulo 23, versículo 29. Percebem a solenidade deste momento? Quanto mais examinamos as Escrituras, mais devemos sentir a necessidade de buscar ao Senhor. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais o seu Espírito nos mostra o que precisamos renunciar por amor a Jesus. Quanto mais nos aproximamos de Jesus e buscamos entender as suas palavras, mais reconhecemos a nossa debilidade. E quanto mais reconhecemos a nossa debilidade e fraqueza, mais sentimos a necessidade de um Salvador. Este é o caminho, andai por ele. Isaías capítulo 30, versículo 21. O que é a força do homem comparada à força do Onipotente? Nada. O Senhor não está interessado em ver templos suntuosos e cultos atraentes, mas eis para quem ele olha. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Isaías capítulo 66, versículo 2. A aflição que o profeta Daniel sentiu e de que a Bíblia se refere não é no sentido de reclamar da vida, amados, mas de dedicar a vida por completo aos cuidados daquele que muito breve tornará a nossa aflição em eterna alegria. O tempo de aflição antecede o tempo de regozijo. Como estamos vivendo o dia de angústia? Vivendo sem receio, pensando estar adorando a Deus, quando na verdade estamos servindo ao nosso próprio ventre e aos nossos desejos? Ou como Jacó, estamos clamando em grande angústia de alma, não te deixarei ir se me não abençoares. Gênesis capítulo 32, versículo 26. Despertemos, amados. As profecias nos apontam um fim iminente. A natureza grita que este mundo está nos momentos finais. As desculpas e o esforço humano de nada servirão quando eclodir o tempo de angústia final. Ellen White escreveu: todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros do céu, sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. Quanto mais exaltada for a sua profissão e mais honrada a posição que ocupam, mais ofensiva é a sua conduta à vista de Deus e mais certa é a vitória de seu grande adversário. Os que se retardam no preparo para o dia de Deus não o poderão obter no tempo de angústia ou em qualquer ocasião subsequente. O caso de todos estes é sem esperança. O Grande Conflito, página 626. Fazemos parte de um movimento profético e com uma mensagem sobremodo solene. Hoje é tempo de buscar ao Senhor com toda oração e súplicas, a fim de resistirmos à hora de aflição que diante de nós está, como também o Espírito Santo nos revelou através de sua serva. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Jacó prevaleceu porque era perseverante e decidido. Sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente rogando-lhe a bênção, não a obterão. Lutar com Deus, quão poucos sabem o que isso significa. O Grande Conflito, páginas 626 e 627. Despertai e tremei, vós que viveis despreocupadamente, turbai-vos vós que estáis confiantes. Isaías capítulo 32, versículo 11.
pois eis que a profecia se apressa para o fim e não falhará. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Vigiemos e oremos. Bom dia, Daniel dos últimos dias. Rosana Garcia Barros.